noite a todos. Prometido, vamos lá cumprir, estou no aeroporto aqui. Vamos rápido falar sobre fadiga adrenal. Como é que é esse processo, o que está envolvido. Eu já vou aproveitar no meio do assunto, vou tirando todas as dúvidas. Então, primeiramente, entender de onde vem a fadiga adrenal. A fadiga adrenal é o seguinte: hoje o grande problema do mundo é estresse e ansiedade, certo? Toda vez que você fica estressado ou ansioso, você libera dentro do seu corpo um hormônio que se chama cortisol. Esse cortisol você precisa dele, aliás, para tudo. Talvez seja o hormônio mais importante, que eu já vou explicar porquê, dentre todos. Mas você precisa dele seguindo uma curva que chama curva fisiológica, uma linha já esperada, onde durante o dia ele está alto e ele vai caindo até chegar a hora de dormir, onde ele está quase zerado. Então, dele seguindo uma curva que chama curva fisiológica, uma linha já esperada, onde durante o dia ele está alto e ele vai caindo até chegar a hora de dormir, onde ele está quase zerado. Então, o problema da ansiedade, do estresse, da depressão, da má qualidade de sono é que você fica liberando cortisol em picos. Então o seu cortisol fica assim, ó, fiquei ansioso, fiquei estressado, dormi mal, estou depressivo, você fica fazendo picos. É a mesma coisa que o seu pâncreas produzindo insulina em picos quando você come um carboidrato simples, um doce, uma farinha, um açúcar, toma um refrigerante. Só que eu já falei inúmeras vezes que os hormônios eles trabalham em sincronismo ou antagonismo. Os hormônios eles dependem um do outro para funcionarem. E aí é que entra o papel do cortisol, o porquê da importância desse hormônio para a sua saúde, a importância desse hormônio regulado. Toda vez que ele estiver alto demais, isso vai ser ruim. Toda vez que ele estiver baixo demais, isso vai ser ruim. Você precisa dele em equilíbrio. Ganho de massa muscular, sono bom, tudo é hormonal. Então, relembrando, a primeira coisa que você tem que saber: tudo no seu corpo, quem comanda, quem rege são hormônios. Essa é a primeira coisa que você tem que saber. Tudo, sono bom, memória boa, disposição, libido, metabolismo. Segunda coisa de conceitos básicos que você tem que saber: os hormônios funcionam no mecanismo que chama chave-fechadura. Hormônio, receptor. Então, o hormônio é a chave, o receptor é a fechadura. Então, olha só como a coisa vai se complicando. Às vezes você tem um hormônio que está alto, só que ele não funciona bem. Então você sente a deficiência desse hormônio mesmo ele estando alto. E o principal problema em relação a isso, que não deixa o seu hormônio funcionar bem, é um negócio que chama resistência. Às vezes o receptor não está recebendo bem aquele hormônio. E aí você não consegue ter o funcionamento daquele hormônio como deveria, mesmo tendo ele na corrente sanguínea. E tem um outro porém: as aferições feitas pelos exames de sangue não são confiáveis, não é aquilo que nos traz o parâmetro real. Por quê? Porque os hormônios, para estarem elevados na corrente sanguínea, primeiro eles precisam ocupar os receptores, eles estarem funcionando, o que sobra é o que está na corrente sanguínea. E nem sempre você tem a ideia real da quantidade de hormônio que você tem dentro do seu corpo, e também só a quantidade dele não funciona. Você tem que saber se ele está funcionando bem, se ele está chegando no receptor, se ele está ativando esse receptor e está tendo funcionamento. Não vou me aprofundar, mas os exames melhores seriam os exames salivares, que ainda não se tem muitos laboratórios que se fazem com confiança, e ainda tem a questão os valores de referência, que pegam uma margem muito ampla, que vem de uma curva de Gauss que pega 95% da população. Ou seja, você pode estar dentro do valor de referência e ainda assim está muito ruim. Mas eu não vou me aprofundar nisso. Vamos ao que interessa. Aonde entra o papel do cortisol? O cortisol é o hormônio principal que vai trabalhar em sincronismo com os outros, mas principalmente com os hormônios da tireoide. Então, às vezes você tem o exame sanguíneo da tireoide bom, certo? Mas você está sentindo tudo em relação ao hipotireoidismo. Você está engordando, seu metabolismo é lento, seu cabelo cai, a unha é fraca.
Em associação, você já tem os sintomas da fadiga adrenal, indisposição, muito cansado no final do dia. Às vezes, quando chega à noite, dá um pico de energia e não consegue dormir. Passou o dia inteiro cansado, com sono, mas chega à noite, dá um pico de energia e não consegue dormir. E aí, quando dorme com uma má qualidade de sono. Pica o sono, acorda cansado, a memória recente está piorando, o libido está baixo, o humor está ruim, está ficando depressivo ou depressiva. O que mais? O cabelo cai, a unha quebra e seus exames são normais. Ou você não teve diagnóstico nenhum, né? Porque a fadiga adrenal, para a medicina tradicional, ela ainda nem existe, nem se sabe o que é isso. Então vamos acabar de entender como é que o hormônio funciona em conjunto, em sincronismo. Imagina que você tem uma roda para girar, uma roda grande. E aí você geralmente pega com as duas mãos para rodar aquilo, para, vamos dizer, abrir uma comporta, que seria o receptor. E agora imagina que você não tem o cortisol no nível ideal. Então você vai abrir aquela comporta com uma mão só, que é o hormônio da tireoide. Então, com as duas mãos você abre muito mais facilmente aquilo e aquilo funciona. Com uma mão só, você não consegue abrir direito aquilo. E aí, mesmo tendo níveis de hormônios no sangue normal, entre aspas, da tireoide, sua tireoide também não funciona direito, porque o seu cortisol está ruim, o seu cortisol está em déficit, porque a sua glândula adrenal produziu tanto cortisol em picos por conta de ansiedade e estresse ao longo de meses, anos, né? Que isso é um negócio mais de médio prazo, que agora ela cansou, ela está fadigada, ela não consegue manter os níveis de cortisol adequados. Os que dependem dele para girar a roda também não funcionam direito. Então, num primeiro momento, quando você está produzindo picos, lá no começo, a fase aguda, onde você está liberando cortisol toda hora em picos. Num segundo momento, a sua glândula cansou, primeiro o cortisol fica alto. Depois a glândula cansou e aí o cortisol fica baixo. Ou seja, não está seguindo a curva fisiológica. Então ele não funciona direito, sua glândula não funciona direito e os outros hormônios. E o cortisol é um corticoide. E corticoide queima músculo. O processo se chama neoglicogênese. O cortisol começa a queimar qualquer coisa para tentar transformar em energia, porque você precisa de energia. Então por que a fadiga adrenal é a doença do século? Porque nós estamos falando de estresse, e o estresse é o começo da fadiga adrenal. E o estresse é o problema do século, estresse e ansiedade. Se você passa ou passou por momentos de estresse de médio prazo ou de ansiedade, ficou liberando cortisol, você queimou músculo, você inchou, você engordou e agora você está cansado, você está morto. Então entende a dificuldade da medicina tradicional em resolver um problema desse? Na verdade não existe fadiga adrenal na medicina, você não aprende na medicina isso. O cansaço da glândula adrenal parando de produzir, a resistência gerada por essas alterações de cortisol ou muito baixo ou muito alto, no processo agudo alto e no processo crônico muito baixo, gerando uma resistência periférica, seus hormônios não funcionam. É o mesmo problema do diabetes, às vezes a pessoa tem insulina, a insulina está lá bombando, só que ela não funciona, porque existe uma resistência periférica à insulina. Esse é o problema de hormônios, a insulina é um hormônio, ela não consegue funcionar. É colher os exames salivares. Então como é que a gente vai diagnosticar isso? Primeiro, sintomas, sinais e sintomas, você está sentindo tudo. Segundo, colher os exames hormonais. E aí você vai perceber talvez já uma queda de níveis ideais de cortisol. O ideal, outro hormônio que é produzido pela adrenal é o DEA. Então muito provavelmente o seu DEA caia também. Por quê? Porque é a adrenal que está cansada. Então não é só o cortisol que ela vai deixar de produzir bem, ela vai parar de produzir bem também o DEA. Então o DEA também cai. Quem eu devo procurar, doutor Rodolfo? Alguém que trabalhe com medicina integrativa, que tenha foco nessas coisas, porque são muitas patologias, cada um está focado em uma coisa. Alguém que se ligue também nas questões emocionais, tratamento, o uso dos injetáveis e por quê.
e como é que depois vai ter que dar sequência nisso, porque é um tratamento de médio e longo prazo e envolve mudança de estilo de vida. Por isso que eu falo demais em ansiedade, estresse, por isso que eu falo demais em meditação, por isso que eu falo sobre terapia, por isso que eu falo sobre atividades físicas prazerosas, atividade de luta para a mulher, mudança de estilo de vida, alimentação, porque o tratamento inicial, ainda vou falar, não vai dar tempo de falar agora, minha mulher está lá esperando, ela vai sair o avião. Mas amanhã cedo eu vou falar sobre tratamento, como é que nós vamos começar. Então hoje é só para abrir sua cabeça, tudo sobre tratamento, ok? Boa noite a todos, fiquem com Deus, Nossa Senhora da Aparecida, amém.